Olá, piscianos, tudo bem? Eu sou a Maura, trazendo para vocês a leitura das energias para relacionamentos. Então, assim, essa leitura ela é atemporal, não precisa se preocupar com as datas, tá? Ela é válida a partir do momento que você está assistindo esse vídeo até a hora que você sentir que as energias ainda estão ao seu redor, correto? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a minutagem para as leituras para solteiro, para quem está num relacionamento enrolado e para quem está num relacionamento sério. E mais alguma coisa? É isso. Vou embaralhar as cartas e eu já volto aqui pra gente conversar. Então vamos lá, piscianos que estão solteiros, qual é o momento de vocês? Vamos entender. Ai, que delicinha! Gosto! Ok! Nossa, piscianos solteiros, gosto dessa energia aqui. Vocês estão se livrando de padrões bem densos, né, do passado. A torre com o 7 de espadas dentro do seu mental. Eu vejo que assim, você está vendo ao seu redor a sua imagem visual da sua vida afetiva, vamos dizer, é como se quebras de paradigmas estivessem acontecendo. Principalmente quebras de paradigmas muito danosos, vamos dizer. Sabe assim, aquilo que muitas vezes pode ser considerado tóxico de certa forma. Não é bem uma toxicidade, mas para alguns, dependendo do ponto de vista da pessoa, são comportamentos considerados tóxicos. Escapismo, não querer enfrentar problema, não querer enfrentar muitas vezes a seriedade de um relacionamento. Então eu vejo que vocês estão lidando com esse tipo de energia, com esse tipo de informação, de quebrar aquilo que não te faz bem, de quebrar, muitas vezes, de se afastar, de cortar, de tirar da sua vida e do seu caminho pessoas que possam ter mentido para você, pessoas que possam estar sendo atores, atrizes, fazendo papel de ator ou atriz na sua vida, sabe assim? Por que tudo isso? Porque nós temos aqui dentro do emocional um rei de copas com a carta do julgamento. Olha que energia maravilhosa. O rei de copas representa muito vocês, muito, na sua plenitude. Então eu vejo piscianos solteiros aqui muito tranquilos com relação aos próprios sentimentos, com relação às próprias emoções. Mas, porém, contudo, entretanto, fazendo aquela separaçãozinha básica do joio do trigo, sabe? Do que realmente te inspira, do que realmente te faz querer se expressar emocionalmente, do que realmente te dá uma segurança emocional muitas vezes. De um certo modo, o rei de copas, ele é uma pessoa que fica um pouco em cima do muro, né? Ele não é muito de tomar decisões, ele é uma pessoa muito mais de absorver o ambiente ao redor, entender, ter empatia e né, soltar para o universo, vamos dizer, do que necessariamente agir com relação às pessoas e situações ao redor. Talvez seja esse tipo de padrão que você esteja cortando, porque quando eu vejo um rei de copas com um 7 de espadas do lado assim um do outro, eu vejo que é a energia do rei de copas mais densa, é aquela energia do escapismo do rei de copas, entende? Então pode ser que vocês estejam lidando com alguns conceitos que antes te travavam, que antes te faziam fugir de relacionamento, que antes te faziam ter medo muitas vezes de relacionamento, ou até mesmo machucar algumas pessoas, ou ser machucado por algumas pessoas, por conta de medo de tomar posição. E aí esse joio do trigo, essa separação do joio e do trigo aqui com a carta do julgamento e o rei de copas, me vem falando de vocês entenderem esse tipo de dinâmica, de vocês verem, reconhecerem que isso existe no seu dia a dia, na sua dinâmica com as pessoas, e tentar consertar, e tentar entender muitas vezes o que é que acontece aí dentro do peito, sabe? Ou então tentar entender o porquê é que os outros têm algumas atitudes de escapismo com vocês. Período de análise interna total e lindo, lindo, porque na vida física de vocês saiu a sacerdotisa e o imperador. É como se vocês, aqui eu vejo de duas formas, aqui eu vejo pessoas piscianos bem intuitivos,
Já é naturalmente, né? É como se essa faculdade estivesse mais potencializada ainda nessa época. E aí então vocês vão estar buscando informações no etéreo, vocês vão estar buscando alguns limites, vocês vão estar buscando impor alguns limites em algumas pessoas, principalmente se for um rei de copas, se tiver um rei de copas, uma pessoa mais amorosa na sua vida, uma pessoa mais passiva, pacífica, que não toma muito lado, que não toma muita atitude perante as coisas da vida, eu vejo que vocês, intuitivamente, vocês vão começar a buscar informações de como impor limites para esse rei de copas, ou então como fazer para ele se expressar mais, entende? O imperador, ele é aquela pessoa que faz as coisas acontecerem. Ele entende o ambiente dele, ele tem a junção dos 4 reis dos naipes menores dentro dele. Então ele tem o raciocínio lógico, muito afiado, ele tem a intenção, o impulso e a criação do rei de fogo, ele tem a amorosidade, a delicadeza e a compreensão do rei de copas, e ele também tem a estabilidade e a solidez do rei de ouros. Então é por isso que esse imperador, ele é tão forte, certo naquilo que ele quer. E aí então é vocês intuitivamente estão recebendo informações do que são limites, até onde eu posso ir, até onde o outro pode vir até mim numa relação. E o que acontece quando eu faço todo esse trabalho gostoso? Acontece um 3 de copas. Acontece que eu comemoro com os amigos, acontece que eu comemoro com as pessoas ao meu redor. Muitas vezes eu consigo ter vitórias emocionais que faz com que eu procure meus amigos para poder comemorar. É como se eu estivesse me libertando de padrões antigos, principalmente que vêm de um rei de copas, e agora entendendo esses padrões intuitivamente e, nossa, com o coração cheio, querendo compartilhar com as pessoas essa descoberta, querendo compartilhar querendo compartilhar com as pessoas a redescoberta desse ser humano que vocês são. Muitas vezes, para vários piscianos, é quase isso, como se estivesse redescobrindo a si mesmo, a própria intuição, o próprio talento artístico. Então não é um período onde vocês vão estar muito focados em relacionamento em si. Vocês vão estar focados muito mais na compreensão dos sentimentos, entende? Independente das pessoas que estejam ao seu redor, mas com uma ênfase um pouco maior nos signos de água mesmo, Câncer, Escorpião ou Peixes, ou vocês mesmos, ou pessoas de Áries também. Pode ser que vocês estejam se relacionando mais ou menos por fora, ou então estejam conhecendo, ou então tenham no ambiente de trabalho pessoas arianas, e é por isso que intuitivamente está trazendo todo esse insight, está trazendo toda essa quebra de padrões que eu vejo vocês fazendo aqui no mental de vocês. Certo, piscianos solteiros? Vamos conversar agora com os piscianos que estão em um relacionamento meio enroscadinho. O que está acontecendo com vocês? Vamos lá. Piscianos em um relacionamento enroscado. Rainha de copas, os amantes. Ás de copas. O mago. A morte. 6 de copas. A força. Nossa Senhora. Piscianos que estão num relacionamento que vocês não conseguem dar um nome a ele. Vejo algumas transformações profundas na maneira que vocês estão se relacionando. Eu vejo que no mental de vocês existe uma transformação com relação à sua receptividade. Novamente, a figura da corte que saiu foi uma figura de copas, representando vocês. Já saiu uma figura da corte para os solteiros, né? O rei de copas, e agora está saindo a rainha de copas. Então é um período para todo e qualquer pisciano começar a olhar mais os próprios sentimentos. Para vocês, no caso de vocês que estão num relacionamento meio enroscado, que não sabem muito bem que fim vai dar, se não vai dar, se anda, se não anda, se ata, se não desata, é um período onde eu vejo vocês entrando num modo mais receptivo, onde vocês vão absorver as emoções, onde vocês vão absorver as informações emocionais que chegam até vocês, e vocês vão ressignificar essas emoções. É como se uma pessoa nova, mais amorosa, mais cuidadosa, com um estereotipo de mãe, sabe, chegasse perto de vocês e fizesse vocês olharem para as coisas, para as situações da vida sob uma nova perspectiva, muito mais amorosa, muito mais acolhedora.
transformando mesmo de verdade seus pensamentos a respeito de relacionamento ou desse relacionamento que vocês estão, certo? E aí dentro do seu emocional, vocês saíram com a carta dos amantes e o 6 de copas. Eu entendo que essa pessoa, provavelmente que tem essa energia de uma rainha de copas, ou gêmeos, ou escorpião, ou leão, não necessariamente só essas pessoas, mas é uma energia um pouco mais forte, tá? Então pode ser que quem está se relacionando com gêmeos, escorpião, leão, sinta isso de uma maneira mais profunda. Pode ser. Então no emocional de vocês, vocês saíram com os amantes e o 6 de copas. É uma paixão, né? É um amor bem profundo. E o engraçado é que a impressão que eu tenho é que eu converso com piscianos que tem essa pessoa que está com vocês, ela faz parte do seu passado, ela faz parte de uma história que vocês viveram provavelmente já lá atrás, ou vocês são linkados por algum evento lá de trás e, né, hoje estão interagindo, no mínimo. E aí, o que eu percebo disso no emocional de vocês? Eu percebo que existe uma dualidade aqui, existe uma dúvida se realmente é o que vocês queriam para longo prazo. Se essa pessoa entrando na vida de vocês e transformando o seu ambiente, transformando suas emoções, suas sensações, seus sentimentos, é realmente o seu projeto que você tinha de amor na vida, te trazendo muitas vezes dúvidas sobre sinceridade no amor. Isso aqui para mim é a representação da sinceridade no amor, aqui nessa leitura. E aí quando eu vejo os amantes no meio dessas duas cartas, eu sempre penso, dúvida. Dúvida sobre a receptividade de um novo amor? Dúvida sobre se a receptividade desse novo amor que muitas vezes vocês queriam tanto ou que faz parte do seu passado vai mesmo transformar a sua vida? Vai mesmo ver na sua vida física a coragem, a força e a disposição, a força de vontade para que as coisas deem certo? Talvez é um dos questionamentos que estão passando na sua cabeça, entende? E aí qual é a finalidade disso tudo, Maura? Qual é a finalidade do retorno desse passado, muitas vezes? Nós temos o mago, fechando a leitura de vocês. Então eu enxergo a entrada dessa pessoa na sua vida como trazendo a faca e o queijo para vocês. Como se ela estivesse trazendo ferramentas para você conseguir trazer revoluções na sua área sentimental. Seja quebrando paradigmas, seja quebrando crenças anteriores, seja quebrando... Eu não digo bem quebrando, porque eu não vejo corte e quebra aqui, mas eu vejo transformação, eu vejo revolução, entende? E aí essa faca e o queijo na mão, essas ferramentas que eu digo que vocês estão adquirindo, que essa pessoa pode possivelmente estar trazendo para você, ela diz respeito a vocês terem novas ferramentas no campo emocional, no campo emotivo. Síntese disso tudo, é uma pessoa no seu caminho para aprendizado. Aprendizado. Para vocês transformarem aquilo que vocês imaginavam anteriormente, que muitas vezes podia não estar condizente com o real, com o que acontece na nossa vida de verdade. E aí então entra essa pessoa te trazendo novos insights, novas ferramentas, novos pontos de vista, muitas vezes trazendo uma paixão que transborda. Ok, tá enrolado? Ah, Maura, eu queria uma confirmação se isso vai se desenrolar ou não. Tarô fala que tá na sua mão. Não tá não, Maura. Ele ou ela não se pronuncia muitas vezes, porque né, a rainha de copas ela é meio receptiva não, ela é 100% receptiva, então ela sempre espera a atitude dos outros. Ela dificilmente vai e toma dianteira, de início assim, de pronto. Enquanto ela não reconhece o ambiente emocional, enquanto ela não reconhece o ambiente dela, nato, ela não toma muita atitude. Aí é aquela, vocês são essa rainha de copas ou o parceira de vocês é essa rainha de copas? Porque eu entendo que a faca e o queijo na mão, tá na mão de quem tem essa copa, de quem tem esse ás de copas aqui. São vocês ou é o parceiro? Porque um dos dois vai tomar um movimento, um dos dois vai fazer vai mostrar, na verdade, meio que implicitamente. Certo, piscianos que estão num relacionamento enroscado. Então agora a gente vai conversar com os piscianos que estão em um relacionamento sério.
que está acontecendo no momento dos piscianos em um relacionamento sério. Eita, começa com a carta do diabo, a gente já fica meio assim, né? Vamos lá, o diabo, cavaleiro de espadas, a lua, 7 de copas, 9 de esparradas, faz todo sentido, o enforcado, ok, e o 10 de espadas. Piscianos em um relacionamento sério, vamos conversar seriamente? Apesar de eu não gostar de conversar seriamente. Por que eu digo isso? Porque, ó, o que eu vejo dessa configuração aqui? Dentro do mental de vocês, o diabo com o 9 de espadas, eu entendo que vocês estão enxergando o seu relacionamento como uma coisa tóxica, com uma ansiedade muitas vezes, com noite sem dormir, ou essa pessoa pensando seus pensamentos de uma forma bem ansiosa, por exemplo. Muitos pensamentos a respeito de será ser? Pensamentos sobre o futuro, sobre lá na frente, se isso aqui tá certo, se não tá, se tá fazendo alguma coisa errada nas minhas costas, muitas vezes, pode ser a representação disso. O diabo com o 9 de espadas são duas cartas bem negativas, né? Quando a gente vai olhar só o lado sombra delas, são cartas que a gente tem que ficar meio esperta, porque, né, são energias densas. Então, o que eu vejo? Uma densidade de pensamento... Ai, gente, eu bati, desculpa. O que eu vejo? Uma densidade de pensamentos a respeito da toxicidade, da benesse desse relacionamento. Em que contexto, Maura? No contexto emocional, vocês têm o cavaleiro de espadas e o enforcado. Eu enxergo que talvez a fala dessa pessoa seja um pouco diferente do que você está acostumado. Pode ser que você enxergue que essa pessoa está tentando te manipular pela fala, porque o cavaleiro de espadas ele é o mensageiro do ar, da comunicação literal. Então, por exemplo, redes sociais também pode representar um pouco ele, apesar de ser mais o pajem, mas cavaleiro de espadas também pode falar disso. Ele vai falar de mensagens rápidas, afiadas e assertivas. Ele não vai pensar muito no sentimento da pessoa. O cavaleiro de espadas, ele sempre vai pensar na mensagem que ele tem que passar. Doa a quem doer. E é aquela, se ele tem que passar uma mensagem para ela ser compreendida, ele tem que manipular um pouco o ambiente dele, ele vai manipular. Entende? Então, muitas vezes pode ser por isso que vocês estejam com essa configuração aqui, uma ansiedade em cima de uma comunicação que tá fazendo com que vocês vejam a situação de uma maneira diferente. Vocês estão tendo que se restringir um pouco. O enforcado, ele é a suspensão das coisas. É a necessidade de você ter que ver as coisas de uma perspectiva diferente. E aqui eu vejo que é a necessidade de você ver a comunicação entre vocês de um modo diferente. Porque pode ser que você esteja entendendo a comunicação do outro, ou vice-versa, como uma coisa meio tóxica, uma coisa meio que te traz ansiedade. Na vida física, como que isso reverbera? Vamos lá. São medos. São crenças antigas, muitas vezes alguns segredos que estão sendo revelados, né? O cavaleiro de espadas, ele vem trazendo a claridade, ele vem trazendo muitas vezes a verdade. E essa verdade, ela pode pensar medos. Poderia estar oculto essa comunicação? O que o cavaleiro de espadas está trazendo? Sim, poderia. Mas eu vejo que é muito mais no sentido da dinâmica da conversa, entende? Não é necessariamente a mensagem que ele está te levando, mas é a dinâmica. É como se a maneira que essa pessoa pensa fosse tóxica e na sua vida física pensa medos que você está querendo cortar. Que você fala, não, desse jeito, esse tipo de conversa eu não aceito ou eu corto. Eu simplesmente não vou tolerar rudeza, muitas vezes. Eu simplesmente não vou tolerar essa toxicidade, que eu vejo que é um ciclo que muitas vezes pode ser que algumas pessoas estejam passando já várias vezes. Sabe assim, não é a primeira vez que vocês identificam esse tipo de comunicação mais pesada, mais densa. E aí, qual é o desfecho, né, dessa história aqui, dessa dinâmica? Vocês saíram com o 7 de copas. O 7 de copas, ele vai me falar das opções que vocês possuem. Então, a partir do momento que vocês cortam uma dinâmica que não é boa para o seu dia a dia, que não é boa para vocês, que não faz bem para o relacionamento de vocês, vocês começam a abrir novas oportunidades, novas possibilidades para o relacionamento.
Uma outra interpretação que dá para colocar aqui é você identificar o que está sendo ilusório ou não dentro do relacionamento. Você identificar que dentro de todas as opções que já foram feitas, que já foram ofertadas para você, entre vocês dois, existem algumas delas que não são boas, que precisam muitas vezes de uma torre, que precisa de um corte, ou então que precisa de muitas vezes de nutrição. Essa aqui é a representação da imperatriz desse tarô, entende? Então, dentro de cada copa tem as opções que vocês precisam. Aí é aquela, mas qual opção eu escolho, Maura? Escolhe aquela que o seu bom senso vai falar, é isso. Sabe assim, quando você pensa naquela opção e você fala, não tenho nem dúvidas, é isso. O 10 de espadas não deixa ter essa dúvida. Então a junção dessas duas cartas aqui é a saída para essa dinâmica que pode ser, que não tá te trazendo benesses, né? Não, no mínimo. O mínimo que eu posso falar é, não tá te trazendo benesses, tá te trazendo muitas vezes uma ansiedade absurda, algumas noites sem dormir, às vezes, uma insônia. E aí, então, a hora que você junta um 10 de espadas, que é o corte de comunicação, que é o corte de uma coisa ruim, que é um corte de um... Eu já comentei isso com vocês, né? Acho que na jornada dos arcanos de espadas. O 10 de espadas, ele pode ser a dor do fim ou o fim da dor. Escolha. Você tem essa opção. Qual é a maneira que você vai querer assistir essa situação? Qual é o lobo que você vai querer alimentar? A dor do fim ou o fim da dor? Não estou vendo final de relacionamento, que fique muito claro, gente, não é final de relacionamento, mas é sim o corte de padrões tóxicos, com toda certeza. E para bem poucos, para 1 ou 2, se o corte desses padrões tóxicos é cortar a pessoa da sua vida, pois muito bem, é um período muito propício para vocês fazerem esse tipo de escolha. Certo, piscianos que estão em um relacionamento sério? Piscianos no geral? É isso. Eu espero que as mensagens tenham sido úteis, que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até a próxima.